Olá, hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Governo lança plano de ação para estimular a indústria nacional. O mercado reduz a projeção da inflação para 2024. O IPCA recuou para 3,86%. E a volta dos turistas. Quase 6 milhões de visitantes estrangeiros vieram ao Brasil em 2023. A alta é de 62%. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou hoje de manhã, em solenidade no Palácio do Planalto, o Plano Nova Indústria Brasil. São ações para tentar estimular e desenvolver as indústrias brasileiras. O programa prevê a disponibilização de linhas de crédito, subsídios e investimentos públicos. A proposta estabelece uma série de metas e objetivos para desenvolver a indústria até 2033. Segundo o governo, as medidas devem fortalecer a indústria brasileira, tornando-a mais competitiva e, assim, capaz de gerar empregos e de elevar a renda nacional. O mercado reduziu a projeção da inflação para 2024. O IPCA recuou para 3,86%. Segundo o Boletim Focus, a expectativa para a inflação oficial no encerramento de 2024 caiu de 3,87% para 3,86%. Era de 3,91% há 4 semanas. Para 2025 e 2026, as projeções permanecem em 3,50%. Já no cenário para o PIB, os agentes financeiros subiram a perspectiva de alta de 1,59% para 1,60% neste ano e 2% tanto para 2025 quanto para 2026. A previsão de expansão da economia brasileira era de 1,52% há 4 semanas. Ainda entre os destaques do Boletim Focus, o panorama para a Selic ficou inalterado. O mercado segue estimando a Selic em 9% no fim de 2024 e 8,50% para o final de 2025 e de 2026. A Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, é o destino preferido dos casais em lua de mel, seguido por João Pessoa, na Paraíba. O ranking inclui Fortaleza, no Ceará, na 3ª posição, e Porto de Galinhas, em Pernambuco, como os principais locais para curtir o início do casamento. A pesquisa é da plataforma Casar.com, que organiza casamentos. Ela identificou ainda que viajar em lua de mel é a opção de 73% dos casais brasileiros. E o Brasil está em alta no turismo. Em 2023, o país recebeu 5 milhões e 900 mil visitantes do exterior. O número é 62% a mais do que em 2022 e 3% superior à estimativa da Organização Mundial do Turismo para o país. Os números demonstram um fluxo positivo na retomada em relação ao período pré-pandemia. O impacto da chegada desses turistas estrangeiros no Brasil foi grande na economia brasileira. De janeiro a novembro do ano passado, eles deixaram no país 31 bilhões de reais. Segundo a Embratur, atividades turísticas como empresas de locação de automóveis, transporte aéreo e rodoviário, serviços de buffet, hotéis, agências de viagem e restaurantes registraram alta de 7,5% de janeiro a novembro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Argentina, Estados Unidos e Chile são os principais países que enviaram turistas para o Brasil. O queijo é um produto nacional que, além de gerar renda, estimula também o turismo. E no ano passado, o Brasil produziu mais de 1 milhão de toneladas. São dezenas de tipos, sabores e fontes.
O queijo é tão consumido que até ganhou uma data. 20 de janeiro é o Dia Mundial do Queijo. Vamos conhecer a fábrica de tofu na capital do país. Muito tradicional, bastante consumido no Brasil e presente em diversas receitas, além de saboroso, o queijo é responsável por gerar emprego, renda e estimular o turismo. Então, o queijo ele é um alimento importantíssimo pelas suas qualidades nutritivas, pelos seus componentes, que é um dos derivados lácteos, que é esse alimento maravilhoso que nós temos para todas as fases do ser humano. E a produção é alta no Brasil. Em 2023, o país produziu mais de 1 milhão de toneladas de queijo, um crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior. Nós temos os queijos produzidos de forma artesanal, diretamente por produtores, queijarias, e temos os queijos produzidos pelos laticínios e cooperativas, que são queijos mais elaborados também para até exportações. O Brasil exporta muito pouco lácteos, mas nós temos que lembrar que também exportamos alguns queijos e precisamos crescer, evoluir nisso, para não só abastecer o país, como mandar queijos para fora. E nós temos 1.176.000 propriedades produtoras de leite, segundo o censo do IBGE, e algo acima de 1.800 estabelecimentos que industrializam queijos no Brasil, que são laticínios e cooperativas. Isso mostra o tamanho dessa cadeia, a importância desse setor. O queijo é um alimento rico em proteínas e vitaminas, essenciais na construção e manutenção dos músculos e saúde dos ossos e dentes. E tem para todos os gostos. A variedade é grande. Uma delas é o queijo tofu, derivado da soja orgânica. Esse tipo também tem baixa caloria e é muito usado na culinária japonesa. O tofu é um queijo de origem vegetal, feito através do leite da soja. Ele tem uma textura e um sabor bem parecidos com o do queijo que a gente já conhece e é um alimento com poucas calorias. 100 gramas de tofu tem cerca de 70 calorias, então ele pode facilmente ser incluído num plano de quem deseja emagrecimento. Além disso, ele tem vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, entre eles o cálcio, o ferro, o magnésio e outros. Em Taguatinga, no Distrito Federal, encontramos a família Watanabe, que produz esse tipo de queijo de forma artesanal desde 2007, para venda no Ceasa e na comunidade. Começou-se como um resgate da nossa culinária, né? O tofu é um alimento tradicional da culinária japonesa. Então, minha mãe deu início à produção, iniciou brincando, fazendo 2 tofus, depois aumentou para 10 e assim foi aumentando a sua clientela. Foi construído, então, o nosso predinho, nossa pequena fábrica, nossa agroindústria familiar. E assim, a partir daí começou-se a produzir um tofu em maior quantidade. Mas o nosso problema, a princípio, foi ter uma clientela. Já distribuímos, no caso, servíamos ao Ceasa, a comunidade local, mas não conseguimos entrar no mercado. Então, em 2010, nós formalizamos. Então, com a formalização, se tornou mais fácil atingir o mercado. Então, aí adentramos a distribuidoras, ao mercado vegano, ao mercado naturalista, de alimentos naturais, a restaurantes. Segundo a proprietária da fábrica, a família ingressou com o auxílio da Emater na agricultura familiar e hoje trabalha todo o processo artesanal na agroindústria, se tornando a principal fabricante de tofu tradicional e orgânico do DF e entorno. Eu sempre digo que esse suporte que foi dado pela Emater ele é essencial para qualquer produtor rural, Porque o apoio técnico ele é muito importante para que a gente possa sobreviver e se sobressair no mercado. Por exemplo, o treinamento técnico para a produção, para a questão até mesmo da higiene alimentar, da forma de processar. Então, nós assim somos bem amparados pela Emater. E vamos falar de impostos agora. Um dos mais importantes do calendário tributário anual é o IPVA. Ele é um dos que geram maiores dúvidas no balcão de defesa do contribuinte em São Paulo. E aí, para tirar algumas dessas dúvidas, eu converso agora com Alberto Borges, assessor jurídico da FEComércio SP. Oi, Alberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Como vai? Tudo bom? Prazer em revê-lo. Bom ano aí para todos. Ótimo, prazer todo nosso. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui conosco.
Alberto, curioso, né? E importante saber de que é um dos impostos que mais geram dúvida aí no balcão do contribuinte, de defesa do contribuinte. O que é que acontece, Alberto, e por que tantas dúvidas, e o quanto é importante colocar no orçamento, aí, principalmente para os empresários? Exatamente. O que acontece, as dúvidas que aparecem aqui para nós, é com relação àquelas pessoas que aderiram ao parcelamento, que existe uma tabela, né, definida pelo Poder Executivo, no caso o governo do Estado de São Paulo, definindo como é que vai ser feito o pagamento em 5 vezes, né? E aí essas pessoas, elas começam a aderir a esse parcelamento, fazem aí o pagamento, porém, em certa situação, ela perde, ela é excluída desse parcelamento por a falta de um atraso ou até mesmo perca das condições aí de pagamento, né? Aí o que acontece? Os acréscimos que incidem sobre o atraso, o fisco ele cobra dos contribuintes, e aí acaba sendo um valor diferente daquele que o empreendedor, o contribuinte, ele está acostumado a pagar ou ele viu lá no sistema. Então, esses acréscimos de juros e de multa acaba sendo uma confusão, né? Gera um problema para o empreendedor ou aquele contribuinte que efetua o pagamento do seu imposto de forma parcelada. Nos custos e quebra qualquer orçamento, né, Alberto? Então, a preocupação grande é manter em dia uma vez feito o parcelamento. Mas ainda assim, Exato. é vantagem pagar de uma cota só? Qual é a sugestão? Bom, no caso de pagamento à vista, o governo ele dá um desconto de 3%. Isso é uma questão de ajuste de caixa, né, de fluxo do empresário, ali, do empreendedor, que tem ali no seu negócio um veículo que utiliza para exercer a sua atividade. Então, ele tem o benefício de ter um desconto de 3%. É lógico que isso vai levar em consideração o valor do veículo, né? Quanto maior o veículo, o valor for, né? É lógico que esse 3% vai fazer diferença no valor ali para tomar uma decisão. Agora, se for um veículo que é um valor abaixo aí de uns 80 mil, 60 mil, eles percebem que não é tão vantajoso assim ter esse desconto de 3%. E aí ele adere ao parcelamento, que o parcelamento ele pode ser feito em 5 vezes, 5 prestações, e aí fica até de uma forma mais tranquila na questão do orçamento dele durante o ano. Roberto, caminhões, veículos utilitários têm regras diferentes? Caminhões, sim. Os caminhões, eles têm uma tabela diferente, tá? Nesse primeiro momento, aquele empresário que tem uma frota de caminhão, ele pode utilizar as mesmas datas previstas no decreto, né, para ter o desconto. Então, de acordo com o final da placa. Por exemplo, hoje, segunda-feira, dia 22, os descontos são para a placa final 8. Amanhã, terça-feira, final 9. E na quarta-feira, é o final 0. Tá? Se ele optar pelo parcelamento, aí a regra é diferente. A primeira parcela vai começar só em março. E aí, maio, julho, agosto e setembro. Tem uma diferenciação no caso de veículo normal, moto, caminhonete, é bem diferente. Tem uma diferença, sim. Então, tem que se atentar a esse calendário. Agora, Alberto, há um movimento grande no mercado, né? A gente tem falado até de pessoa física também, ao invés de optar por ter um veículo, de talvez trabalhar com o sistema de locação de frota no caso de empresas. Como é que é? Como é que se dá esse momento dessa decisão? O que levar em conta na hora da decisão de realmente é hora de adquirir um veículo para o negócio? Quanto isso impacta no custo? Ou o momento talvez seja de trabalhar com o sistema de locação? Qual é a orientação nesse sentido, Alberto? Bom, bem lembrado, realmente tem uma opção aí do empresário saber o que é melhor para ele. Provavelmente as locadoras, elas cobram, depende do contrato de locação, elas só cobram a mensalidade. Esses custos ficam por conta dela. Isso vai impactar na decisão desse empresário, aquele que opta por utilizar o veículo próprio. Porque ele tem que considerar que, se ele tem uma frota de veículos, você tem a depreciação do veículo, né? Aquele custo. Qual vai ser o custo para manter
o veículo. Não é só o custo de manutenção e combustível, tem o custo também do imposto, do IPVA. Levando em consideração que depois da pandemia, o valor dos veículos dispararam. Isso reflete também no custo do IPVA. Hoje, não se paga mais aquele valor simbólico, né? Porque é um valor alto. Então, se você pegar um veículo acima de R$100.000, o empresário ele pode desembolsar mais de R$4.000 de IPVA, né? É um valor fixo ali, uma despesa fixa que ele tem que pagar. Não tem como fugir dessa responsabilidade. Em contrapartida, a depender aí da empresa de locação, esse valor ele está, a princípio, se ele está excluído dessa responsabilidade porque fica a cargo da locadora. Porém, a gente tem que entender que é possível que aquele valor também está embutido nas prestações. Porém, ele vai avaliar. Bom, eu pago R$1.000 de locação do veículo, né? Só que assim, eu só pago R$1.000, está incluso o IPVA, está incluso a manutenção que a locadora vai fazer por conta dela, eu só preciso abastecer esse veículo. Então, são dois pontos importantes que o empreendedor, ele sabe fazer conta e ele vai saber avaliar qual é a melhor opção. É uma questão de planejamento, gestão bem feita, né? E também uma questão cultural. E a gente vai aprendendo qual é a melhor maneira, né? Alberto Exato. Borges, assessor jurídico da FEComércio SP, mais uma vez, obrigado pela sua participação, Alberto. Imagina, disponha. Seguimos, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, Festival de Comida de Rua em Brasília movimenta R$100.000 e atrai 5.000 pessoas. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho, voltamos já já. 11h48 agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo, o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Festival de Comida de Rua do Distrito Federal, realizado neste fim de semana, movimentou mais de R$100.000. E além de ser uma oportunidade de aumentar as vendas, ele é uma excelente ocasião para divulgar os empreendedores do setor. Confira na reportagem de Márcio Fontinelli. Essa foi a terceira edição do Festival de Comida de Rua em Sobradinho, bairro que fica a 20 quilômetros de Brasília. Ao todo, 22 expositores se inscreveram para apresentar o que há de melhor na culinária candanga. Na programação, eventos culturais, brinquedos para as crianças e até competição entre os melhores pratos. Aqui é muito positivo porque nós complementamos o que ele já tem. Todas as empresas têm seu local, tem onde eles já habitam, seus estabelecimentos, né? Onde eles estão situados. Só que eles não têm acesso à música ao vivo, não têm acesso ao sistema de design que nós oferecemos, foto do prato, fotografia, assessoria de imprensa. Então acaba que nós alavancamos as vendas deles quando nós fazemos isso. O paraense Giorgio é um dos empreendedores que apostaram nessa oportunidade. Dentro de casa, ele montou uma cozinha de pizzas artesanais de longa fermentação, fórmula e dedicação que renderam a ele o prêmio da edição passada do evento. Esse prêmio foi uma disputa entre os estabelecimentos de Sobradinho, em especial de Sobradinho 2 e as localidades vizinhas, né? Eu fui convidado pela administração, justamente por aqueles que já estavam conhecendo o meu trabalho. E lá, do nada, soube que haveria esse prêmio, fiz com maior tranquilidade e, graças a Deus, os jurados foram alcançados aí no sabor, no creque da massa e na leveza do produto. Já a Surama trouxe o arroz carreteiro, feito no tacho, bem tradicional, e a costela suína, assada na defumadora. A empresa familiar começou em 2019, também em casa. Acompanhada do marido e da filha, ela viu no festival a chance de se tornar ainda maior. A divulgação é essencial, né? Então, para nós, essa divulgação aqui é fantástica. Como a gente trabalha de casa, a gente vem mais no intuito que a minha filha quer trabalhar nessa área, né? Ela quer seguir nesse caminho. Então, assim, para nós, essa divulgação aqui é fantástica, muito bom.
Para além das receitas, o evento também teve espaço para a feira de artesanato. O Rodolfo trabalha com desenhos recortados em papéis há 20 anos. Há 2, ele criou a própria marca de roupas e transformou a criatividade em negócio. Mas pela necessidade assim, mesmo de expressão e de alcançar assim, mais pessoas, né, com o produto, né? Porque assim, quando você faz o papel, ele é muito frágil, às vezes ele se desfaz muito rápido e se perde, né? Então, assim, transformando ela num produto, né, eu posso, além de ter uma renda, né, eu posso também transferir para as pessoas essa arte, né? Durante 2 dias, 5.000 pessoas passaram pelo Festival de Comida de Rua, que movimentou mais de R$100 mil em vendas. Com a resposta positiva do público, a expectativa dos organizadores é expandir o evento. A gente pretende fazer ainda esse ano, a próxima edição, lá para o meio do ano, ou segundo semestre, e com uma estrutura maior, né? A gente já viu que aqui na praça, que nos acolheu desde o primeiro, não está mais cabendo no evento, então a gente pretende ir para o estacionamento do estádio, um lugar, né, mais amplo, que a gente consiga botar uma estrutura maior, mais confortável, né, para todo mundo. Qual o maior desafio? Atrair ou reter clientes? Os dois, mas é preciso estratégias para se ter resultado nos negócios. Aí um assunto interessante para a gente discutir hoje com o André Spínola, gerente de Gestão Estratégica e Inteligência do Sebrae Nacional. Oi, André, bom dia, tudo bem? Isso aí, Sebastião, bom dia, tudo bem e você? Ótimo, tranquilo. Bom ter você aqui de novo com a gente. André, aí é um desafio grande, né, entre reter e atrair. Há estudos que mostram, inclusive, que há diferença entre essas duas preocupações ou atenções que o empreendedor deve fazer, né? Qual é a diferença, André? Não, então, é como você falou, o empreendedor, o empresário tem que ter 2 estratégias. É claro que atrair cliente é muito importante e talvez não, e essa é a maior preocupação da maioria dos empresários. Só que muitos deles negligenciam a retenção dos clientes, a manutenção dos clientes, daquele lustro no relacionamento com os clientes. Então é muita promoção para atrair cliente e você deixa quem já é seu cliente meio que largado. Isso não pode acontecer. É muito mais barato você fazer um cliente que já é seu comprar de novo do que você adquirir um novo cliente. Os dois são importantes? São, mas uma estratégia para atrair e outra estratégia para reter. Quando eu digo estratégia, é relacionamento, pós-venda, promoção, desconto, promoções exclusivas, uma linha de comunicação exclusiva. Da mesma maneira que eu quero, compre aqui pela primeira vez e ganhe um desconto pela primeira compra. Eu compre mais uma vez. Então, cadê você, né? Aquele famoso oi sumido da comunicação. Estamos sentindo sua falta. Toma aqui um desconto para você estar com a gente de novo. Então, são 2 linhas de trabalho diferentes, mas que são muito importantes. E uma coisa que é matematicamente comprovado é que custa muito menos você fazer um cliente comprar de novo do que você adquirir um novo cliente. André, e parece que o elemento forte aí é mais do que o produto em si, né, que faz o cliente voltar, inclusive. Atendimento fundamental nesse processo, então, né? É o novo conceito, o novo, entre aspas, assim, é a evolução do conceito de pós-venda, né? Se 10, 15 anos atrás o conceito de pós-venda era você saber se o produto chegou, se o cliente foi bem atendido, né? Hoje é você saber se o cliente usou o produto. Além disso, né? Além de se o produto chegou e se ele foi bem atendido, se ele usou o produto e se ele atingiu o resultado esperado com aquele produto. Então é o que a gente chama de customer success, ou sucesso do cliente. Então o pós-venda envolve um relacionamento em que você vai se preocupar se o cliente está tirando o proveito que foi vendido para ele ou que foi buscado por ele quando ele comprou aquele produto ou serviço. E muitas vezes você vai ensiná-lo com casos de uso, é muito comum isso na culinária, na gastronomia, com as receitas, né? Aquele movimento faça você mesmo, em que os clientes compram apetrechos, insumos para eles fazerem pequenas reformas ou pequenas situações de decoração. Aí a empresa vai e os ensina, dá ideia de decoração, de uso do que ele está comprando. Então, esse é o conceito de pós-venda e que está muito envolvido com o conceito de relacionamento. Eu vou iluminar um outro ponto aqui, Sebastião, só para complementar
a sua primeira pergunta, uma métrica que o empresário tem que usar para esse relacionamento, se o cliente voltou, se chama LTV, uma siglinha em inglês meio complicado, mas que significa Lifetime Value, né? É o valor de uma vida. Quanto é que um cliente gasta na sua empresa no decorrer da sua jornada de relacionamento com essa empresa? Então, é a partir daqui que você tira as condições de construir para ele promoções, de entregar valor, de priorizá-lo em programas de fidelidade, em programas de relacionamento, né? Ao passo que, para adquirir um cliente, você usa um conceito que é de custo de aquisição de cliente. É quando você traz esse cliente para dentro da sua loja, presencial ou online, e você, a partir daí, constrói essa outra jornada com ele. Então, cada custo é diferente e cada relacionamento te dá a condição de você construir sua proposta de relacionamento e sua proposta de promoção para atrair ou manter esse cliente também. Esse conceito está tão difundido já, né, André, da importância também do relacionamento. A gente tem falado muito sobre isso aqui no canal Empreender, mas como consumidor, te confesso que ainda falta muito para a gente ver isso na prática, né? É bonita a lição, mas a gente enquanto empreendedor, empresário, está fazendo dessa lição de casa direitinho? Qual é a sua avaliação? A gente está pregando essas teorias que a gente defende aqui? Existe uma evolução realmente, mas a gente pode acelerar esse passo aí, sabe, Sebastião? É a coisa de colocar o cliente no centro das decisões que o empreendedor toma. E colocar de verdade. É calçar os sapatos dele, como se fala nos Estados Unidos, né? É sentir as dores dele, entregar o valor que ele procura. Não é vender o que você quer vender, é você vender o que as pessoas precisam. E não é só entregar para ela, toma, você precisa disso aqui, tá aqui, ó, te entreguei, maravilha, tchau e bênção. Não, é você se certificar até o fim da jornada daquele cliente para você cativá-lo e mantê-lo dentro da sua rede de relacionamento. Então, você construir uma autoridade e uma importância da sua empresa, do seu produto, serviço, marca, para esse cliente sempre voltar para você. E para isso acontecer, você tem que entendê-lo profundamente. Não só entender a dor dele, o que já é uma coisa também que muitos empreendedores muitas vezes negligenciam na perspectiva de querer vender o que um empreendedor acha que é importante, o serviço que ele sabe prestar e não o serviço que é necessário para o cliente, da forma com que o cliente quer e da forma como ele consegue pagar. Né? Então, é você trazer isso e você trazer também a perspectiva de acompanhar esse cliente no decorrer do uso do produto ou do serviço, para gerar nele essa impressão de que vocês estão juntos, de que sua marca está junto, de que sua empresa está junto, para o que deve início, meio e fim da jornada. E aí você construir uma relação ganha-ganha consistente, perene, em que ele vai voltar. Está melhorando? Está melhorando. Mas ainda os empresários, os empreendedores têm que acelerar esse passo muito fortemente, até porque o digital hoje dá condições de uma customização em escala, em massa, a partir da inteligência artificial, das redes sociais, dos comportamentos das pessoas em redes sociais. Qualquer empreendedor hoje consegue entregar um produto ou serviço para um cliente, para um potencial cliente, com um nível de assertividade muito maior. Então a concorrência está pesada com isso e todo mundo tem que ficar muito esperto. Não tem justificativa mais para não fazer e da melhor forma, né? André Spínola, gerente de gestão estratégica e inteligência do Sebrae Nacional. A gente vai voltar a falar muito ainda sobre isso aqui, porque é necessário. Obrigado por hoje, André. Um abraço. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.